O que é que a Bíblia fala sobre a ansiedade? Vamos tratar sobre o povo de Deus e ansiedade. Mateus 6, 25. A Bíblia diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a veste? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai tem cuidado de cada uma delas, sustenta cada uma delas. Porventura não vale vós muito mais? Por que que andam ansiosos? Qual de vós que é ansioso, que esteja, pode acrescentar um côvado à vossa altura? Considere os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se o vosso Pai veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. Portanto, não devemos andar preocupados com o que havemos de comer, com o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é quem procuram todas estas coisas. E a Bíblia diz que Deus sabe que nós necessitamos de cada uma delas. Devemos buscar primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que a Bíblia diz. Não se inquietar com o dia de amanhã, porque cada dia trará o seu mal. Temos aprendido que os nossos olhos devem estar focados em Deus, e não nas riquezas materiais, porque não é possível focar nas duas coisas ao mesmo tempo. O que é que a Bíblia diz? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro. Ninguém pode servir a dois senhores. Não pode servir a Deus e a Mamon. Não pode servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo que não andeis ansiosos quanto a essas coisas. É o que Jesus diz. Vivemos uma vida ansiosa porque estamos interessados na ambição e somos atraídos por ela. E quando temos uma vida cheia de ambições naturais, vivemos ansiosos, porque a ansiedade é o resultado da ambição que toma conta do nosso coração muitas vezes. Jesus considerou que todo ser humano está em busca de algo. E é natural que todos nós tenhamos alvos na vida, sim, pelo quais nós devemos lutar, como por exemplo estudar, se formar, se casar, ter filhos, ter um trabalho, ter um ministério na obra do Senhor. Tudo isso é correto. O errado é quando esses alvos começam a produzir em nós ansiedade. A ambição é a engrenagem que move o ser humano, e tudo que impele, motiva e dá direção à nossa vida. Pode ser positiva ou pode ser negativa também. Se a ambição tem como alvo o reino de Deus, é positiva. Mas se é uma ambição simplesmente natural pelas coisas desta vida, então a ambição é algo negativo. Podemos ter ambição em Deus e ambições por sucesso ou dinheiro. Em função disso, o Senhor coloca a escolha de buscar o reino de Deus e a sua justiça. No que temos colocado a nossa ambição? Qual é a nossa razão de viver? Qual é o motivo da nossa ansiedade?
conseguir roupa, comida. O Senhor Jesus diz o quê? Que não vale a pena vivermos ansiosos pelas coisas somente desta vida. Paulo falou que se buscarmos somente as coisas desta vida, se esperarmos somente nas coisas desta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o Senhor Jesus nos dá uma base para vencermos a ansiedade. Em primeiro lugar, qual o valor real das coisas? Sabemos que os animais é quem vive em função de comer, de beber, de se reproduzir e morrer. Mas nós, como imagem e semelhanças de Deus, devemos ser transcendentais. Qual a segunda base para vencermos a ansiedade? Qual o valor que nós temos para Deus? O segundo argumento usado pelo Senhor para vencermos a ansiedade é entendermos que somos preciosos para Deus, que temos um valor para Deus. A Bíblia diz que se Deus cuida das aves dos céus, se Deus cuida das plantas, não vai cuidar de nós, que somos a imagem e semelhança? Você tem um valor especial para Deus. Por que que nós vivemos com medo do dia de amanhã? Porque nos preocupamos se conseguiremos pagar a escola dos nossos filhos, colocar comida em casa, ter roupa para vestir. Por quê? Se Deus dá vestimenta a uma planta, quanto mais para nós que somos seus filhos, somos seus servos. Se todos os dias um passarinho ganha de Deus o que comer, quanto mais nós que somos os seus filhos. É por isso que nós não devemos ficar ansiosos. Ele cuidará de nós. Deus cuidará da nossa comida, das nossas vestes. Temos um Deus, um Pai zeloso que zela por nós. Não precisamos vivermos angustiados, preocupados, porque não há nada tão grande que Ele não possa fazer por nós. A verdade é essa. Por que que nós devemos, em terceiro lugar, não vivermos ansiosos? O que devo fazer para vencer a ansiedade? Em terceiro lugar, reconhecer que a ansiedade é inútil. É algo inútil a ansiedade. A ansiedade não paga minhas contas. A ansiedade não conserta o meu carro. A ansiedade não restaura casamentos. A ansiedade não arruma emprego. A ansiedade não cura as nossas doenças. A ansiedade ela não produz coisa alguma. Por isso é que ela é completamente inútil. Só venceremos a ansiedade através da fé. Muitas vezes a pessoa que é incrédula, muitas vezes a pessoa ansiosa, chama Deus de mentiroso, agredindo muitas vezes o caráter de Deus, pois pensa que o Senhor está mentindo quando diz que Deus cuida de nós. Muitas vezes achamos que Deus vai nos deixar na mão. Não é assim? Deus não me deixou na mão. Estou desempregado, vou passar fome, vou passar necessidade. Como vou pagar minhas contas? E a realidade é que se Deus cuida de pardais, certamente também cuidará de nós. Se Ele veste os lírios, vai vestir nós também. Muitas vezes começamos a murmurar, dizendo que não vamos conseguir sustentar nossa casa, que vamos morrer nós, toda a nossa família. Vamos cair na miséria. Muitas vezes somos incrédulos com relação a isso. Se conhecêssemos a Deus, se conhecemos realmente aquele que supre todas as nossas necessidades,
não teríamos motivo para ficarmos ansiosos e preocupados. A Bíblia mostra que um dos nomes de Deus é Eu Sou. Isto é, eu sou tudo que você precisa, meu filho. Ele é o Deus que provê tudo em nossa vida. Mas se não acreditamos em Deus, na sua palavra, muitas vezes estamos fazendo de Deus um mentiroso. Se Ele falou, está falado. A Bíblia diz que todas as suas promessas têm um propósito. Não podemos duvidar da sua palavra. Se tivermos fé, certamente vencermos a ansiedade. Como é que eu posso vencer a ansiedade, irmão Ju? Conhecendo Deus como Pai. Eu não amo a minha filha porque ela merece, muitas vezes não. Eu não amo meu filho muitas vezes porque ele merece não, mas simplesmente porque ele é o meu filho. Você não guarda seus filhos apenas quando eles fazem coisas certas, não. Mas por quê? Porque eles são os seus filhos. Muitas vezes podemos até ser maltratados pelos nossos filhos. Mas não vamos deixá-los de amá-lo. Assim é Deus conosco. Deus é um Pai de amor que nos ama incondicionalmente. Que nos aceita do jeito que somos. Com nossas falhas, com os nossos erros. Ele nos ama. Deus quer cuidar de nós. Não porque merecemos ou fazemos tudo certo, mas porque Ele é um Pai de amor. A verdade é essa. Sabe quando é que vamos vencer a ansiedade? Quando colocarmos Deus em primeiro lugar. Buscar o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino é tudo que está relacionado à igreja, ao serviço de Deus hoje, às manifestações futuras, quando Cristo vier para reinar. Buscar o reino é buscar ser qualificado para reinar com Cristo. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. E o que é a justiça de Deus? É um conceito mais amplo e está relacionado a buscar a justiça em nossa vida pessoal e no mundo que nos rodeia. A prioridade é buscar o reino de Deus. Deus cuidará dos meus negócios quando cuidarmos dos negócios de Deus. Existem 4 compreensões básicas, muitas vezes erradas, que precisamos evitar. O que é que precisamos evitar? Que os crentes estão isentos de ganhar a própria vida. Não podemos ficar sentados esperando que Deus vai prover todas as coisas se não fizermos nada. Não. Temos que trabalhar. Paulo diz que aquele que não trabalha que também não coma. Quer ver outro conceito errado que nós temos? É que muitas vezes os cristãos estão isentos de responsabilidades de uns para com os outros. Isso é errado. Deus espera que nós ajudemos os nossos irmãos, que sejamos instrumentos para a provisão da vida de outros. Em terceiro lugar, outro raciocínio muitas vezes errado de muitos cristãos é que os crentes não estão isentos de serem prudentes
e precavidos. Erradíssimo isso. Usar, meu amigo, coletes salva-vidas num barco de uma tempestade ainda é prudente. É não tentar a Deus. Não é errado fazer previsões de aposentadoria na velhice, de fazer um seguro de vida. Não é errado. Quer ver outra coisa que muitos de nós devemos evitar? É que os crentes estão isentos de dificuldades. Isso é uma mentira. É guichê. Dizer que o crente está isento de dificuldades. Estar livre de preocupação não é estar livre de dificuldade, não. Embora Deus vista a erva, Ele não impede que muitas vezes a erva seja queimada. Olha as queimadas no mundo inteiro. Nenhum pardal cai sem a permissão do Pai. Mas muitas vezes os pardais caem, são mortos. Se gastarmos nossa vida com as coisas do Senhor, veremos o quanto Ele nos suprirá, o quanto Ele cuidará de nós. A palavra do Senhor diz o quê? Que se servirmos a Deus, suas bênçãos virão sobre nós e nos alcançarão. Muitos têm passado a vida a correr atrás das bênçãos, mas a Bíblia mostra ao contrário. Segundo a palavra, são as bênçãos de Deus que tem que correr atrás de nós quando corremos atrás do nosso Deus. É o que a Bíblia diz. Todas essas bênçãos virão e te alcançarão quando me obedeceres. É o que a Bíblia diz. A Bíblia nos ensina que o nosso trabalho é descansar em Deus, pois aos seus amados o Senhor dá o quanto dorme. Não que vivamos dormindo, mas devemos viver uma vida de descanso nos braços do Senhor. Trabalhamos, mas apesar disso não colocamos a nossa confiança no trabalho, nem no dinheiro, pois confiamos que temos um Pai que cuida de nós. O que devemos fazer é descansar em Deus, tirar toda a nossa ansiedade que tem afligido o nosso coração com as coisas desta vida. Buscar o que é de Deus, é deixar que Ele tome nos braços como um Pai de amor. Assim dormiremos em paz, porque Ele cuida de nós. Que nós possamos guardar esta palavra, que o nome do nosso Deus possa ser glorificado em nossas vidas. No nome de Jesus, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.